Boa noite. Você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. A gente vai criar um ambiente mental, um lugar onde você vai poder soltar suas preocupações e dormir. O que a gente vai fazer é um pouco como um exercício. A gente vai treinar o seu cérebro para seguir uma rotina e aprender a pegar no sono mais fácil. Se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. Ou escute novamente o episódio. E logo, logo, você volta a dormir. Nos siga no seu tocador de podcast preferido. E nos siga nas redes para mais de histórias para ninar adultos. A história de hoje se chama Chá no Fim de Tarde. É uma história sobre tardes longas, guarda-chuvas, procurar novos chás, folhas fermentadas e rotinas agradáveis. Eu queria falar um pouco sobre por que eu comecei o podcast. É porque eu mesma já tive muita dificuldade para dormir. E eu tentava de tudo um pouco. Vários métodos, técnicas e tudo para achar uma sintonia fina que me permitisse cair no sono de forma mais fácil e que meu sono fosse mais restaurador, é claro. Ao longo do tempo, eu fui conseguindo afinar esses métodos. Mas era difícil explicar aquela combinação de métodos para as pessoas. Então eu pensei num podcast que juntasse vários desses métodos num episódio de meia hora para compartilhar o que deu certo para mim. Então, ei-lo. Espero que você goste. Se você já é ouvinte do podcast, você já deve saber como é a rotina que queremos criar. Você deve procurar uma posição agradável num ambiente escuro, sem telas, onde você esteja confortável e possa se concentrar na sua respiração, que deve ser profunda e calma. Puxar o ar pelo nariz de forma lenta e ir enchendo o peito sem precisar de força. E depois deixar o ar sair pela boca na mesma velocidade da inspiração, se possível. Então, agora, você só precisa prestar atenção na sua respiração. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca.
Relaxe seus ombros. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Sinta a cama sustentando o seu peso. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. E agora, eu vou contar uma história para te ninar. Chá no fim de tarde. O fim do outono é sempre peculiar, com suas mudanças bruscas entre um veranico e uma frente fria, com dias tão quentes que parecem verão, mas não o alto do verão, e sim o verão da memória, quando estamos com frio e só lembramos das partes boas do verão. Já estava no fim do outono, com o clima indeciso dessa época. Tardes de poucas nuvens e sol suave, com o calor fugindo junto do sol. Tempo bom para começar a pesquisar novos chás, com as noites ficando mais frias à medida que nos aproximávamos do inverno. Era também, e principalmente, aquela época do ano na qual o tempo era um desafio constante para os meteorologistas de plantão. Uma área científica na qual a agilidade exponencial de cálculo com computadores e ainda assim incapaz de calcular os movimentos precisos da nossa atmosfera. Para pessoas leigas como eu, significava apenas que eu desfrutaria de tardes longas, com pôres do sol lentos e avermelhados pelo ângulo de incidência da luz. Também significava que eu deveria levar um casaco e um guarda-chuva quando saísse de casa. O clima estava temperamental, imprevisível, sem se comprometer com uma previsão certa. O conselho era manter na bolsa o guarda-chuva, para se precaver de mudanças súbitas de clima. Mas as mudanças de temperatura são mais memoráveis com a queda repentina no calor no fim de tarde, um leve esfriar quando saímos dos raios diretos do sol, com uma variação de alguns graus em algumas dezenas de minutos. A temperatura mais fresca no início da noite é comum nessa estação. E justamente por causa desse clima, eu estava atenta a novos chás nessa época. Eu sempre gostei de chá preto e tinha me divertido aprendendo sobre
as variedades. Uma das coisas que eu aprendi é que chá era o nome que se dava ao produto de uma planta específica. Um certo tipo de folha daquela espécie. E que infusões com outras plantas, sejam folhas ou flores, tem outro nome. Mas chá era só aquela infusão específica daquela planta específica. Mesmo que se considere apenas essa espécie, existem muitos tipos diferentes de chá, diferenciado pelos processos de maturação das folhas de um arbusto chamado Camellia sinensis, uma camélia chinesa. O chá verde é feito com as folhas frescas dessa planta, a Camellia sinensis. Folhas que não sofrem os processos de oxidação do chá preto ou chá vermelho, como se chama em alguns lugares. O chá verde é aquele que usam na cerimônia do chá. O chá preto e chá vermelho, dependendo do hemisfério onde se está, é geralmente o mesmo tipo de chá. Acho que os dois nomes descrevem a mesma coisa, de modos diferentes. A cor das folhas oxidadas e secas do arbusto Camellia sinensis ficam da cor preta, vendidos em latas com folhas soltas ou em caixas embrulhados em pacotes individuais. Mas quando fazemos a infusão corretamente, é possível enxergar uma cor avermelhada no próprio chá, um líquido de cor viva no chá fresco, que indica uma boa xícara no futuro próximo. Existem muitas variedades de chás que têm suas folhas oxidadas. Os chás oolong são chás com processos parciais de oxidação. No oolong, a intensidade dos sabores é determinada pelo tempo de pausa entre a colheita e a secagem, com diferentes processos de fermentação, onde ciência e artesanato se encontram no controle de umidade e claridade para desenvolver sabores ousados. Outra variedade de chá preto que eu gosto é o Lapsang Souchong, uma variedade de chá que é seco usando a fumaça do pinho. É uma mistura de fermentação e defumação das folhas, com métodos para produzir um sabor inexplicável. Adoro esses nomes estrangeiros de chás, como se os sabores fossem
intraduzíveis. Quando a gente bebe uma boa xícara de chá, feita com a quantidade ideal de folhas, perfeitamente infusionadas para extrair o máximo de sabor, mas sem desnaturar aquilo da folha que cria o perfil de sabor. É uma experiência sensorial muito interessante. Eu lembro a primeira vez que tomei um chá de defumação forte. Como eu fiquei encantada pela complexidade do sabor. O cheiro me lembrava flores, mas o sabor tinha algo de maltado, de amadeirado. Era um contraste acentuado pela presença da defumação, tão rara em coisas líquidas, que dirá coisas quentes. Atenta, enquanto eu caminhava pela cidade, eu encontrei um chá de folhas soltas, uma latinha, e queria experimentar, atualizar minha rotina, curtir um sabor de chá novo antes do inverno. Eu gosto bastante do outono, das estações menos extremas, quando a luz do sol está inclinada o suficiente para deixar o pôr do sol mais lento e com cores mais quentes, para serem apreciadas com calma e serem apreciadas com chá, se possível. Durma bem. Chá no fim de tarde. O fim do outono é sempre peculiar, com suas mudanças bruscas entre um veranico e uma frente fria, com dias tão quentes que parecem verão, mas não o alto do verão, e sim o verão da memória, quando estamos com frio e só lembramos das partes boas do verão. Já estava no fim do outono, com o clima indeciso dessa época. Tardes de poucas nuvens e sol suave, com o calor fugindo junto do sol. Tempo bom para começar a pesquisar novos chás, com as noites ficando mais frias à medida que nos aproximávamos do inverno. Era também, e principalmente, aquela época do ano na qual o tempo era um desafio constante para os meteorologistas de plantão. Uma área científica na qual a agilidade exponencial de cálculo com computadores é, ainda assim, incapaz de calcular os movimentos precisos da nossa atmosfera. Para pessoas leigas como eu,
significava que eu desfrutaria de tardes longas, com pôres do sol lentos e avermelhados pelo ângulo de incidência da luz. Também significava que eu deveria levar um casaco e um guarda-chuva quando saísse de casa, pois o clima estava temperamental, imprevisível, sem se comprometer com uma previsão certa. O melhor conselho, então, era manter na bolsa um guarda-chuva para se precaver de mudanças súbitas do clima. Mas as mudanças de temperatura são mais memoráveis, com a queda repentina no calor no fim da tarde, um leve esfriar quando saímos dos raios diretos do sol, com uma variação de alguns graus em algumas dezenas de minutos. A temperatura mais fresca no início da noite é comum e agradável nessa estação. E justamente por causa desse clima, eu estava atenta a novos chás. Eu sempre gostei de chá preto e tinha me divertido aprendendo sobre as variedades. Uma das coisas que eu aprendi é que chá era o nome que se dava ao produto específico de uma folha, de uma única espécie, e que infusões com outras plantas, sejam folhas ou flores, possuem outro nome, mas que chá era só aquela infusão específica daquela planta específica. Mas mesmo com essa restrição, existem muitos tipos diferentes de chá, diferenciados pelos processos de maturação das folhas de um arbusto chamado Camellia sinensis, uma camélia chinesa. O chá verde, feito com as folhas frescas dessa planta, a Camellia sinensis, é feito com folhas que não sofrem os processos de oxidação do chá preto, ou chá vermelho, como se chama em alguns lugares. O chá verde é aquele que usam na cerimônia do chá. Já o chá preto e chá vermelho, dependendo do hemisfério onde se está,
Acho que os dois nomes descrevem a mesma coisa, de modos diferentes. A cor das folhas oxidadas e secas do arbusto Camellia sinensis ficam da cor preta, vendidos em latas com folhas soltas ou em caixas, embrulhados em pacotes individuais. Mas quando fazemos a infusão corretamente, é possível enxergar no líquido uma cor viva no chá fresco, que indica uma boa xícara no futuro próximo. Existem muitas variedades de chá que precisam ter suas folhas oxidadas. Os chás oolong são chás com processos parciais de oxidação. No oolong, a intensidade dos sabores é determinada pelo tempo de pausa entre a colheita e a secagem, com diferentes processos para fermentação e envelhecimento, onde ciência e artesanato se encontram no controle de umidade e claridade. Uma outra variedade de chá preto que eu gosto é o Lapsang Souchong, uma variedade de chá que é seco usando a fumaça de pinho. É uma mistura de técnicas de fermentação e defumação das folhas, com métodos para produzir um sabor inexplicável. Eu adoro esses nomes estrangeiros de chás, como se os sabores fossem intraduzíveis. Quando a gente bebe uma boa xícara de chá, feita com a quantidade ideal de folhas, perfeitamente infusionadas na temperatura ideal para extrair o máximo de sabor, sem desnaturar aquilo da folha que cria o perfil de sabor. Uma experiência sensorial muito interessante. Lembro a primeira vez que eu tomei um chá de defumação forte, como eu fiquei encantada pela complexidade do sabor. O cheiro me lembrava flores, mas o sabor tinha algo de maltado, de amadeirado. Era um contraste acentuado pela presença da defumação, tão rara em coisas líquidas, que dirá servidas quentes. Atenta enquanto eu caminhava pela cidade, eu encontrei um chá de folhas soltas,
uma latinha e queria experimentar atualizar minha rotina da tarde, curtir um novo sabor de chá antes do inverno. E eu gosto bastante do outono, das estações menos extremas, quando a luz do sol está inclinada o suficiente para deixar o pôr do sol mais lento, com cores mais quentes, para serem apreciados com mais calma e serem apreciados com mais chá, se possível. Durma bem.